Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. O próximo Congresso Medinesp vai acontecer agora em junho, em São Paulo, dentro de pouco mais de 10 dias, no feriado de Corpus Christi. A edição de 2025, com o tema Servir para Curar-se, teve as suas inscrições esgotadas meses antes da data e foi obrigado a colocar à venda o acesso online para atender aqueles que ficaram sem conseguir a vaga presencial. Nós vamos agora, em junho, exibir mais vídeos, palestras, entrevistas, homenagens recebidas pela doutora Marlene Nobre, que não foi só a fundadora das Associações Médico-Espíritas do Brasil e Internacional, fundadora também do nosso programa Portal de Luz, mas foi a idealizadora do Medinesp, que hoje é o maior evento do mundo sobre saúde e espiritualidade. E hoje, então, nós vamos conferir alguns vídeos com ela. E no nosso primeiro vídeo de hoje nós vamos ver uma entrevista inédita. Em 1998, o pesquisador e documentarista espírita Washington Fernandes entrevistou a doutora Marlene e ela relatou detalhes da infância, da mocidade, as dificuldades financeiras da família nas décadas de 1940 e 50 em São Paulo e também abordou as várias mudanças de cidade com os pais naquela época tão difícil pós-Segunda Guerra. A nossa querida doutora dá também detalhes da sua formação em medicina em Uberaba, a sua vida junto a Chico Xavier e a criação das AMES, que sem dúvida foi um dos maiores legados deixados por ela, pois ela foi a pessoa certa para materializar o pedido da espiritualidade superior ligada à saúde humana. O Portal de Luz, inclusive, gostaria de agradecer ao Washington Fernandes por fornecer essa entrevista inédita que nós vamos apresentar pela primeira vez aqui e que foi gravado no antigo sistema de vídeo que era disponível naquela época, há 27 anos atrás. No dia 27 de agosto de 1998, estamos aqui na rua Pedro Severino, na sede do Centro Espírita Caibar Schutel, também da AMESP, para conversar com a doutora Marlene Nobre. Inicialmente perguntaríamos à doutora Marlene onde ela nasceu, em quais cidades residiu. Nasci na antiga Luiz Barreto, no interior do estado de São Paulo, hoje denominada Severínia. Depois, meus pais foram para Buritama, uma cidadezinha sem luz elétrica, naquela época, perto de Araçatuba e Birigui. Depois de Buritama, meus pais mudaram-se para São José do Rio Preto e depois Tabapuã. E eu vim para São Paulo em 1950, quando então eu tive a oportunidade de estudar na casa, no colégio dos meus tios, o Colégio Pais Leme, e também trabalhar para prosseguir nos meus estudos. E como foi o contato com o Espiritismo? Bem, meus pais, Pedro Severino Júnior e Ida Rossi Severino,
conheceram-se em um centro espírita. Papai já era espírita, mamãe também. Mamãe foi a mais jovem presidente de centro espírita do Brasil, à sua época, com 18 anos. Então, em Monte Verde, ela dirigia esse centro espírita. Papai morava em Monte Azul Paulista e também era espírita, fazia palestras, de modo que papai foi visitar o centro espírita em Monte Verde e, como o acaso não existe, conheceu minha mãe. E desde então eles se entenderam de forma muito afim, eram muito afim, e vieram a se casar a 25 de julho de 1932, em plena Revolução Constitucionalista. Em Monte Azul havia núcleo espírita? E sim, o tio Leonardo Severino, representante de Oclarim, da Revista Internacional do Espiritismo, amigo de Caiba Schutel, né, e de todos os pioneiros da doutrina espírita no começo do século e nos primeiras décadas, de modo que o tio Leonardo e o meu pai, papai depois que terminou o curso de farmácia na Rua Três Rios, aqui em São Paulo. Então ele estava radicado em Monte Azul Paulista, onde eles já viviam, né, onde seus pais viviam. Então, eles estavam ligados ao Centro Espírita de Monte Azul Paulista. Daí o conhecimento também da região e estarem ligados ao trabalho de Caiba Schutel. Aqui em São Paulo a senhora estudou medicina, como foi o estudo, a formação? Bem, aos 13 anos eu me desloquei de São José do Rio Preto para cá, para São Paulo, onde eu comecei a trabalhar e estudar, porque papai teve um revés financeiro, perdeu absolutamente tudo quanto tinha, teve de recomeçar, e para que os filhos não perdessem a possibilidade de faculdade, de formatura, nós viemos morar com o meu avô, à Rua Bela Sintra 756, e participávamos do Colégio Pais Leme. Estudávamos das 7 da manhã ao meio-dia e trabalhávamos das 13 às 20 horas todos os dias, diuturnamente. De modo que nós, nessa época, completamos o ginásio, aquela época era ginásio, e depois o científico, e depois do científico nós tentamos a Escola de Medicina de Pinheiros, da Faculdade de Medicina da USP, mas ficamos entre os excedentes, né? Foi uma época difícil, a gente não havia o vestibular unificado e nós não podíamos fazer o curso em escola paga, né, particular, então nós tínhamos que tentar sempre a escola governamental ou federal. E a USP, que nós tentamos, eu não consegui, né, eram só 80 alunos e nós então ficamos como excedentes. Procuramos então fazer o curso em Ribeirão Preto e tentando a segunda época. Só que quando eu me desloquei para Ribeirão Preto, não havia segunda época aquele ano. As vagas já tinham sido todas preenchidas. Então, uma amiga, Maria Emília Barboni, aconselhou-me a ir até Uberaba a fim de que eu não perdesse essa oportunidade. E eu não estava muito segura de que deveria fazê-lo, porque a escola, naquela época, era particular. E eu já havia passado em São Paulo o vestibular na escola de biologia. Então, eu
estava resignada, achando que deveria fazer apenas biologia, que era a escola da Universidade de São Paulo, e, portanto, eu não teria o pagamento da anuidade. No entanto, aceitei o alvitre, né, da Maria Emília, desloquei-me, fui até Uberaba, fiz o exame e passei. E depois, minha família, especialmente meu irmão Paulo Rossi Severino e meu pai, empenharam-se para que eu pudesse, pelo menos, iniciar os estudos de medicina. E felizmente tudo terminou bem, porque a partir do 3º ano ela foi federalizada e nós não tínhamos mais os gastos naturais de uma escola particular. A senhora estudou então Uberaba? Iniciei os estudos em 1957 em Uberaba, né, e terminei em 1962. E a senhora, quantos irmãos teve e tem? Meus pais tiveram 8 filhos, né? Os 2 Saulos, o Lafayette e o de Tarso, desencarnaram. E ficamos, portanto, somos 6 ao todo. E desde então, quer dizer, com essa família, papai sempre teve uma luta muito grande, mas sempre foi um grande idealista, tanto quanto minha mãe. Participou de tarefas espíritas desde longa data, conheceu pessoalmente o Schutel, trabalhou pela instituição de Matão e fazia palestras espíritas, participou da fundação da União das Sociedades Espíritas do Núcleo de Rio Preto. Minha mãe também participou em Rio Preto de tarefas assistenciais, especialmente, né? E o nosso contato com os GRIs em Rio Preto foi muito íntimo. Nós sempre tivemos uma bela amizade entre as famílias, e papai sempre foi um defensor da doutrina espírita. Ele foi para Tabapuã enquanto os filhos estavam aqui em São Paulo, mas em 1952 ele e mamãe deslocaram-se, mudaram para cá, para São Paulo, então passamos a morar todos juntos. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Nesse ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger, Décio Iandoli Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição.
pois as vagas são limitadas. A senhora se recorda da primeira sessão de materialização que a senhora assistiu? Recordo-me perfeitamente. Foi em Rio Preto, a médium era Dona Elvira e o esposo chamava-se Abdias e foi na cidade, foi em São José do Rio Preto e os Grise, né, participaram dessas reuniões também. E com 11 anos, o espírito da irmã noiva, materializado, levou-me pela mão para que eu pudesse estar junto do paciente Joaquim, que estava em fase terminal de tuberculose pulmonar. E eu pude ouvi-la, falando com ele, animando-o para que ele tivesse forças de deixar a matéria, de pacificar-se interiormente, porque ele estava muito desesperado e revoltado pelo fato de ter de deixar a noiva aqui na Terra. De modo que essa parte foi muito interessante e eu nunca mais poderia esquecer as palavras doces, ternas, amigas, fraternas, que a irmã noiva materializada disse ao Joaquim. Uma semana depois, ele entregou-se à desencarnação. Então, foi muito bem sucedida aquela tarefa a qual nós presenciamos. Em Uberaba, a senhora conheceu o Dr. Nubro Facuri? Foram colegas? Sim, ele é mais novo que eu e fez a faculdade de medicina, né? Alguns anos depois iniciou a faculdade de medicina. Sou amiga dos seus familiares, né? Tivemos bastante contato e também o Valdo é meu contemporâneo de faculdade, o Valdo Vieira. Ele estava 2 anos à minha frente, né? Em modo que tivemos assim também contato com Elias Barbosa, que fazia parte da minha turma, né? Formou-se no mesmo ano. Então, havia uma camaradagem muito intensa, porque o núcleo espírita da faculdade era bastante forte. E a sua participação em rádio? Em 1958, outubro, portanto, nós estamos fazendo 40 anos de conhecimento, encontrei-me com o Chico na companhia do Dr. Valdo Vieira. E nessa ocasião fui convidada a participar das reuniões normais da Comunhão Espírita Cristã, que iria iniciar suas atividades em janeiro de 1959. Chico estava fazendo uma viagem de aproximação, de fraternidade e de preparação também para a sua mudança, que se deu finalmente, como eu disse, em janeiro de 1959. Bem, o Valdo já me havia convidado, né? Não apenas para tomar conhecimento das atividades da Comunhão Espírita Cristã, como também do programa Ondas de Luz, que era dirigido por ele aos domingos, das 18 às 18h30. Fazia parte deste programa a Lígia Alonso Andrade, uma amiga hoje já domiciliada no mundo espiritual, e Valdo Vieira. De modo que nós tivemos essa experiência. Também fiz parte de um outro programa da União das Mocidades Espíritas de Uberaba, do grupo do Centro Espírita Uberabense, e que ia ao ar aos domingos, das 12 às 12h30. Não me recordo
exatamente do nome do programa, mas a gente fazia até a radiofonização de contos, pequenas novelas, todas baseadas na obra de Chico Xavier e nas obras espíritas. A senhora chegou a ter participação aqui na União das Mocidades Espíritas de São Paulo? Não, quando eu vim, como eu disse, né? Quando eu vim para São Paulo, foi um período intenso de trabalho para poder me sustentar como pessoa mesmo, né? E sustentar meus estudos. Então eu tinha uma vida bastante intensa, tanto no estudo quanto no trabalho. Não dava para fazer as duas coisas, né? Aos domingos eu ouvia o Vinícius na Federação Espírita do Estado de São Paulo, ou os oradores dessas matinais, né? Que estão sempre na nossa memória. Espíritas convictos e pessoas que nos traziam, assim, um grande cabedal de conhecimento. E o Dr. Freitas Nove, a senhora conheceu aqui em São Paulo? Não, eu conheci Uberaba, né, em 1962, quando eu ainda fazia medicina, aliás, o último ano. E eu o conheci lá no Chico. Ele visitava o Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, e foi um conhecimento assim bastante interessante, né? Porque foi uma grande afinidade inicial, depois com o tempo isso foi se tornando realmente ele foi se tornando muito próximo, e nós nos casamos em 1964. E eu já vim para Uberaba, de Uberaba para São Paulo, em 1963, logo depois da formatura. Se deu a 14 de dezembro de 1962, eu voltei para São Paulo. E aqui em São Paulo a senhora trabalhou no Hospital das Clínicas? Eu, de 1963 a 1967, eu fiz meu estágio contínuo no Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. E nesse período eu tive a oportunidade também de ir a Paris em 1967, onde eu fiz estágios complementares da minha formação médica, tanto no Hospital Broca em Paris, quanto no laboratório do professor de Brux, que era o representante da França em anatomia patológica, citologia, etc. De modo que eu tive essa oportunidade de fazer esse meu estudo complementar, tanto na USP quanto em Paris, e depois, em 1968, eu comecei a trabalhar para o Instituto Nacional de Previdência Social e fiquei aí até 1993, início de 94, quando eu me aposentei. E a senhora teve filhos? Tenho 2 filhos, Marcos e Marcelo, já estão casados, né? E tenho uma netinha. Existem evidências da sobrevivência da alma? Como é a relação entre a mente e cérebro? A saúde mental pode sofrer influência espiritual? Esse é um convite para você fazer parte da história do maior evento sobre saúde e espiritualidade do mundo, o MEDNESP 2025. Neste ano, a Associação Médico Espírita do Brasil completará 30 anos de pioneirismo nos estudos científicos da saúde integral, que considera o ser humano em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Você terá a oportunidade de estar junto com Rossandro Klinger,
Décio e Ândole Júnior, Andrei Moreira, Gilson Luiz Roberto, Irvênia Prado e muitos outros palestrantes, tendo acesso às principais pesquisas que têm transformado o cuidado à saúde. Por isso, o tema central do MEDNESP 2025 é servir para curar-se. O verdadeiro sentido da espiritualidade envolve esta conexão para além de nós mesmos, e esse é o caminho para a saúde integral. Serão abordados temas fundamentais, não apenas para os profissionais de saúde, mas a todas as pessoas que desejam contribuir para levar mais saúde ao mundo. Venha descobrir de 19 a 21 de junho em São Paulo, porque servir pode ser a chave para a saúde de todos e como você pode implementar esta prática na sua vida. Acesse agora mesmo www.mednesp2025.com.br. Confira a programação e garanta sua inscrição, pois as vagas são limitadas. E em 62, quando a senhora conheceu o Dr. Freitas Nobre, ele já era político? Ele era vice-prefeito de São Paulo. Vice-prefeito. Nessa ocasião, né? Ficou até início de 94. Nós nos casamos logo depois que ele deixou a vice-prefeitura. Mas ele continuou na área política? Continuou na área política, né? E ele foi vereador 5 vezes e continuou na área da vereança. Depois, quando houve o problema dos militares, né, que eles assomaram ao poder, então nós tivemos assim, um aconselhamento do Dr. Bezerra de Menezes, né, que ele se afastasse da política e que ele receberia um sinal de quando ele deveria voltar. E o Freitas obedeceu ao Dr. Bezerra de Menezes, né, e não postulou nenhum cargo a partir do momento que recebeu a mensagem em 1966, e era um período muito turbulento, como nós sabemos. Havia cassações assim constantes, ouvia-se pela rádio o nome dos cassados, e a gente nessa época ficou assim sempre naquela expectativa de ver o nome do Freitas cassado, porque ele havia sido presidente de sindicato de jornalistas durante várias legislaturas, e ele não apenas era presidente dos jornalistas do Brasil, como também tinha sido diretor latino-americano, tinha ocupado vários cargos e tinha uma presença sindical muito intensa, né, auxiliando principalmente aqueles mais pobres, menos favorecidos. Então a gente tinha aquele receio de que ele viesse a ser cassado. A partir de 64 houve todo esse problema. Depois, com a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, através do Chico, em 66, ele então decidiu afastar-se da política até que o plano espiritual dissesse quando ele deveria voltar. E ele então pleiteou uma bolsa de estudos para a França para realizar o doutorado. E felizmente foi bem sucedido. Em 66, final de 66 ele partiu, né? E ficou lá até final de 67. E eu fui ter com ele em abril
de 1967 e fiquei 6 meses na sua companhia, ajudando no que eu podia e também aproveitando para realizar meus estudos, para depois voltar alguns meses antes dele e preparar então o reinício das atividades. Foi muito interessante porque quando o Freitas voltou, ele em 68 foi rapidamente durante um mês para fazer a nova sustentação da tese, depois ele voltou novamente para confirmação da tese e finalmente tudo estava terminado. Quando, em 1970, faltavam 2 meses apenas para que houvesse a eleição de deputado federal. E ele, então, colocou seu nome, para uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Nós estávamos em Uberaba. E o Dr. Bezerra de Menezes escreveu com todas as letras: vamos reintegrá-lo na vida política do país. E ele falou com tanta convicção, e o Freitas já tinha perdido todos os prazos para postular a algum cargo, principalmente o de deputado que ele queria. No entanto, quando nós voltamos de Uberaba, o Lino de Matos telefonou para ele de madrugada e disse: Freitas, há uma vaga porque houve uma desistência. Você quer assumir? Você quer ser candidato? E o Freitas disse: quero, porque nós tínhamos voltado e já sabíamos, pelas próprio modo de escrever do Dr. Bezerra, que isso aconteceria. E, de fato, com apenas 2 meses de campanha, ele elegeu-se pela primeira vez deputado federal. Iniciou a legislatura em 1970. Foi 16 anos deputado federal. A senhora sabe quando ele conheceu o médium Chico Xavier? Ele conheceu em 1962, quando, em maio de 1962, 18 de maio, quando nós nos conhecemos também. E eu estava ao término do meu curso de medicina naquele ano. Ele já era espírita. Já era espírita, frequentou a União das Mocidades Espíritas do Estado de São Paulo, teve assim um contato com Apolo Oliva Filho, o Dr. Arilex e outros companheiros da União da Mocidade Espírita, de modo que teve assim uma atividade não muito intensa, devido à sua tarefa bastante proeminente na área da política, mas esteve sempre presente naquilo que essa instituição e outras necessitaram, quando necessitaram da sua ajuda. O senhor chegou a participar daquele grupo de médicos em Uberaba, fazendo pesquisa? Não. Também com a dona Otília, não foi? Foi com a Otília, né? Nós acompanhamos de perto, porque estávamos ali, e o Valdo transmitia para a gente o desenrolar dessas sessões. Eram sessões muito ricas do ponto de vista fenomênico, e, no entanto, teve assim uma repulsa, por assim dizer, né, de parte da mídia, e eles sofreram bastante, muitas acusações, mas foi um período turbulento, mas, pelo que eu sei, eram sessões autênticas, genuínas, das quais eles participaram. E da Associação Médica Espírita? Referência sobre como começou, parece que o médium Espartaco também... Bem, nós acompanhamos de perto, né, a fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo, porque nós estamos desde a primeira diretoria. Aconteceu o seguinte: ali na casa do Espartaco, a rua Rosa e Silva, né, junto ao bairro do Pacaembu, Barra Funda, Santa Cecília, enfim, naquela confluência, reuniam-se médicos, muitas pessoas, entre as quais
muitos médicos, né? Todo sábado a partir das 7 horas da manhã. E essas reuniões de sábado de manhã eram muito interessantes, porque os médicos presentes, né, assistiam aos ensinos, comentavam as obras estudadas e depois eles iam trabalhar, uns iam operar, outros iam passar a visita aos doentes, etc. E com o passar do tempo, o Dr. Bezerra de Menezes e o Batuíra, através do seu Espartaco Guilard, nosso querido médium, atuante no Grupo Espírita Batuíra, aqui em São Paulo, né, em Perdizes, ele recebeu a intuição, a comunicação desses espíritos, dizendo que deveria ser fundada a Associação Médico Espírita de São Paulo, porque muitos espíritos estavam presentes, inclusive que haviam que se constituíam médicos e que estavam insistindo nessa ideia. De fato, nós fomos convidados a participar de uma reunião inicial. Íamos também a essas reuniões matinais de sábado, eu e Freitas, fomos a várias delas, e depois nós participamos no sanatório Antônio Luiz Saião, em Araras, de um dia todo de reunião dos médicos que estavam interessados nessa fundação. Ali nós vimos estatutos, várias opiniões foram dadas e, finalmente, dia 31 de março de 1968, foi fundada a Associação Médico Espírita no Hospital São Lucas, do Dr. Eurico Branco Ribeiro, né, na biblioteca daquele hospital, e com muita alegria, com muito júbilo, né, todos nós participamos dessa reunião. Eu fiquei como secretária na primeira diretoria e depois esses cargos foram se seguindo, até que em 1990, por desistência do Dr. Abrão Rothberg, que era o nosso presidente à época, que por motivos pessoais afastou-se, eu então assumi como primeira vice-presidente a presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo. E no Brasil, como é que está a panorâmica, porque estão sendo fundadas várias associações médicas? De fato, nós, por inspiração, iniciamos o primeiro Congresso de Médicos Espíritas em 1991 e demos o nome de Medinesp 91, né? Nosso congresso de médicos espíritas com o nome Medinesp 91. Muito bem. Foi a Associação Médico Espírita de São Paulo que promoveu esse primeiro congresso, depois em 93 e finalmente em 95. E sempre nós conversávamos com os colegas quanto à possibilidade de fundarmos a Associação Médico Espírita do Brasil. E a nossa alegria foi muito grande, porque nós fundamos em 17 de junho de 1995 a Associação Médico Espírita do Brasil, com 9 estados participantes. Mas hoje nós já estamos com 17 AMES. Estamos, portanto, em 17 estados. Não estamos só com 17 AMES, né? Nós estamos com 28, porque temos as regionais, mas nos estados estamos em 17 deles. Vamos para o nosso segundo vídeo.
Com o seu engajamento na doutrina espírita no âmbito da saúde e da espiritualidade, a doutora Marlene Nobre foi reconhecida pelos seus colegas de medicina que sempre valorizaram o seu legado pioneiro como grande pesquisadora e médica espírita. Mas, dentre muitas homenagens que ela recebeu ao longo da sua jornada, um reconhecimento foi muito marcante. Foi o da cidade de São Paulo, que lhe concedeu o honroso título de cidadã paulistana, onde o seu marido, o advogado e jornalista José Freitas Nobre, tinha sido, inclusive, vice-prefeito. Nós vamos conferir essa homenagem que foi concedida pela Câmara Municipal de São Paulo através do então vereador Rubens Calvo. Para comemorar o Dia do Espírita, diversas entidades ligadas à religião prestigiaram a solenidade realizada no Salão Nobre do Palácio Anchieta. A médica Marlene Nobre, presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, falou da importância da entidade e da filosofia espírita aplicada à medicina. Nosso escopo principal, nosso objetivo é levar a alma à medicina, no duplo sentido. A alma como pesquisa científica e a alma como calor humano, no sentido da humanização da medicina. Senhoras e senhores, nesse momento o vereador Dr. Rubens Calvo faz a entrega do título de cidadã paulistana à doutora Marlene Nobre, com o reconhecimento da Câmara Municipal de São Paulo. Eu me sinto extremamente honrada por estar sendo homenageada pela minha cidade de São Paulo. Toda Marlene Nobre dispensa comentário, é uma médica de renome internacional, profunda estudiosa da ciência espírita e medicina, algo que hoje está crescendo muito, e esposa do saudoso Freitas Nobre, que inclusive dá nome, numa das salas dessa casa, foi vereador e vice-prefeito da cidade, participou da abertura política, um grande político que saiu dessa casa. Então eu me sinto muito honrado de poder homenagear a doutora Marlene, por tudo que significa para nós espíritas esse dia. O nosso terceiro e último vídeo do dia de hoje é muito especial. Quando o Grupo Espírita Caibar Schutel foi fundado aqui em São Paulo, no bairro do Jabaquara, pelos pais da doutora Marlene Nobre, completou 50 anos, depois de uma palestra comemorativa que foi proferida, a nossa querida doutora fez então uma comovente prece, que nós vamos conferir agora. A diretoria do Grupo Espírita Caibar Schutel, nossos profundos agradecimentos pela oportunidade de trabalho nas áreas de assistência social, amparo espiritual, educação e divulgação do Evangelho de Jesus. Equipe de voluntários, 16 de março de 2013. Olha que lindo, gente. Muito obrigada. Com os nossos profundos agradecimentos, são os voluntários do Grupo Espírita Caibar Schutel. Meus amigos, nós estamos chegando ao final da nossa comemoração. Como vocês muito bem expressaram, nosso agradecimento ao amigo Oceano Vieira. E eu quero particularmente expressar a minha gratidão aos meus companheiros de diretoria e a todos aqueles que têm sido voluntários do grupo durante todo esse tempo. E eu gostaria só ao final de fazer a prece que Chico mais gostava, porque eu acho que ele está tão presente em nossas vidas, né? E só queria dizer uma palavrinha antes da prece. Existe uma mensagem no Boa Nova que se chama Fidelidade a Deus. É a mensagem do irmão X. Naquela época assinava ainda Humberto Campos. E o Chico é o servo fiel de Jesus. Ao ler aquela mensagem,
que tiverem a obra em casa vão ver aquilo que eu estou falando aqui. Jesus diz que na elevação dos sentimentos nós provamos nossa fidelidade a Deus. E que o primeiro movimento do cristão deve ser o de fidelidade. Quando ele então fala a célebre lição: não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a mamão. E é exatamente isso que Chico fez. Servir a Deus desde o primeiro vagido até o final da sua existência corpórea. Em fidelidade absoluta a Deus. Quando, nessa passagem, André está velho, cansado, doente, e ele diz: infeliz de mim, Senhor, que estou doente, como posso ser fiel a Deus? Como posso servi-lo? Aí Jesus diz: André, mesmo doente, nós podemos ser fiéis a Deus. Se nos faltar os olhos, podemos ser fiéis nas mãos. Se nos faltarem as mãos, nós podemos ser fiéis nos ouvidos. Mas a fidelidade maior do cristão é a virtude da paciência, é a virtude do amor que se tem no coração. Então essa passagem me marcou profundamente, porque ela representa a tarefa de Chico Xavier na Terra, de fidelidade absoluta a Deus, em todos os momentos. Por isso ele nos dizia que os amigos, que ele tinha pena dos amigos dele, porque eles estavam sempre sendo atormentados, instigados a largar a obra, a largar o compromisso com o Cristo, e que ele tinha pena dessa situação. Imaginemos o que ele passou para manter esse compromisso até o final da existência dele, se os amigos não aguentavam nem mesmo mais que um decênio, mais do que 10 anos, nesse regime de fidelidade. Então, o que nós quisemos lembrar nessa noite foi que esta casa nasceu para servir Jesus, para servi-lo. Nós somos grama. Nasce uma, morre, nasce outra. Esse ensinamento nós jamais devemos esquecer. Jamais. Eu vim para servir, disse o Cristo. E é essa dificuldade maior que nós estamos vendo com os seguidores do cristianismo. Porque eles não estão demonstrando que nasceram para servir, mas para serem servidos. Chico Xavier nasceu para servir. E ele nos ensinou, em todos os momentos da sua vida, esta fidelidade absoluta a Deus. Nenhum bem material tocou a sua alma pura. Nada na vida que dissesse respeito às questões da matéria fizeram com que ele largasse o seu ideal de servir Jesus. E é esse exemplo que nós gostaríamos que permanecesse para sempre no Grupo Espírita Caibaxuta. Por isso nós trouxemos esse exemplo aqui hoje, ao completarmos os 50 anos. Porque meu querido pai, minha querida mãe, que foram os esteios dessa casa e continuam sendo, eles se expressaram assim, como servidores fiéis do Cristo, em todos os momentos de suas vidas. E é essa herança que nós queremos deixar. Talvez
eu tenha muita dificuldade para ser uma serva fiel. No entanto, no íntimo de minha alma, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. Que nós queremos. Né? É isso que eu anseio com toda a pureza que eu possa vir a ter, ou que eu tenha, ou que eu imagine ter. Uma vez, conversando com ele me disse que adorava essa prece. Então eu vou fazê-la, porque ela é mais um elo de ligação entre os nossos espíritos, para expressar a ele toda a nossa gratidão por tudo quanto o grupo espírita recebeu e continua recebendo da parte dele. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça vontade do vosso amor. E assim seja. Chico, querido amigo, obrigada. Meus pais queridos, obrigada. Querido Schutel, nosso mentor, foi tão bom ouvi-lo através de nosso Chico. Dona Nália, Imei, Aura Celeste, todos os companheiros que morejaram e morejam em nossa casa, muito obrigada. Que a vossa paz, Senhor Jesus, de joelhos em espírito, nós vos apresentamos pequenina tarefa até o momento. Algumas coisas que fizemos, mas que nada representariam se não tivesse o selo da vossa misericórdia. Que o vosso amor ilumine o nosso irmão, Oceano Vieira. E que todos os trabalhadores desta casa sintam suas mãos tocadas pelas vossas, Senhor. Sintam os seus espíritos banhados por essa infinita misericórdia que promana do mais alto em nosso favor. E relembrando Eurípides, e relembrando os amigos de sempre. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em vosso nome
vos glorificam e vos saúdam. Que assim seja, Senhor.